Olá pessoal, nesta aula daremos continuidade ao estudo das EDOs de segunda ordem lineares. Na última aula, vimos que o conjunto das soluções de EDOs de segunda ordem lineares homogêneas é um espaço vetorial, e vimos o teorema de existência e unicidade de soluções. Nesta aula, veremos o que são soluções fundamentais e um critério para verificar quando duas soluções são soluções fundamentais. Então vamos dar início à aula. Soluções fundamentais. Na aula de hoje, vamos ver o que são soluções fundamentais e como, a partir delas, obter soluções de uma EDO de segunda ordem, linear homogênea. Então, olha só, vamos começar com um exemplo. No último exemplo, nós vimos que y1 de x igual a x e y2 de x igual a x ao cubo para todo x pertencente ao intervalo 0 mais infinito são soluções dessa EDO aqui, certo? Isso que a gente viu no último exemplo. Mas elas não eram soluções do PVI, com essas condições iniciais aqui, né? Aí surge uma pergunta. Será possível determinar uma solução do PVI a partir dessas duas soluções? E uma solução geral dessa EDO? Será que é possível? Então, vamos tentar... Então, a resposta para esse caso aqui é que é possível. Vamos ver como que a gente faz isso. Então, olha só. Vamos procurar uma solução dessa forma aqui, ó. Seja y de x igual uma constante, vou chamar de C1, vezes x mais uma constante, vezes x ao cubo, para todo x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Então, eu quero saber quais são as condições para que y, uma combinação dessas duas funções, onde C1 e C2 são constantes, onde C1 e C2 pertencem aos reais, quais são as condições para que y seja uma solução daquele PVI. Então, olha só. Então, se y é uma solução do PVI, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, vamos olhar lá no PVI, y1 seja igual a 2. Então, y1 igual a 2. Então, vou escrever assim, 2 igual, né? Melhor, vamos escrever isso aqui assim, ó. Para que y seja solução do PVI, devemos ter que 2 é igual a y1, e substituindo 1 aqui, a gente vai ter o quê? C1 mais C2. Então, eu obtenho uma equação aqui. A gente quer também, né? Então, note que y' de x é igual, vou derivar ali, C1 mais 3C2x ao quadrado. Daí, eu tiro que o y1' em 1 tem que ser 1. Então, y1' em 1 tem que ser 1. E substituindo 1 em x aqui, vai ficar como? C1 mais 3C2. Com isso, temos o seguinte sistema. Qual o sistema que nós temos? Nós temos esse sistema aqui, ó. C1 mais C2 vai ser igual a 2 e C1 mais 3C2 igual a 1. Aí, resolvendo esse sistema, como é que eu resolvo esse sistema? Eu vou subtrair essa equação de baixo da de cima. Eu obtenho que, então, daqui eu obtenho que esse com esse vai cancelar, esse com esse vai dar 2C2 igual a menos 1. Isso implica que C2 é igual a menos meio. Então, substituindo na primeira equação, temos
que C1 vai ser igual a quanto? 2 menos C2, que é menos meio, então vai ficar mais meio, que é igual a 5 meio. Daí, eu tenho que y de x é igual a 5 meios de x menos meio de x ao cubo, e isso vale para todo x pertencente a 0 mais infinito. Vale para todo x real, essa função está definida, mas eu estou considerando esse aqui que é o intervalo onde o PVI tem solução. O maior intervalo onde o PVI tem solução a gente já viu no exemplo anterior. Então, olha só, a gente sabe que essa função aqui, x e a função x ao cubo, são soluções da EDO. Então, pelo princípio da superposição, a y, que é uma combinação linear dessa, também é solução da EDO. E, pelas contas que a gente fez aqui, ela satisfaz as condições do PVI, né? Então, logo, y é uma solução do PVI. Então, esse é um método para achar a solução de um PVI quando eu conheço duas soluções da EDO, né? Mas são quaisquer soluções? Não, né? Tem que ser soluções que eu consiga resolver esse sistema. Então, vamos ver como fazer isso de uma forma geral. Então, no caso geral, seria o seguinte. Vamos supor que eu quero achar uma solução para esse PVI aqui, ó, y' mais p de x, y' mais q de x, y igual a 0. Isso tudo a gente está trabalhando com a homogênea. E y' de x0, y de x0 tem um valor que eu vou chamar de a, e a segunda condição, y' de x0 igual a b, certo? Então, o procedimento é o mesmo, né? Então, eu vou procurar por uma solução da forma y de x igual, ou melhor, digamos que a gente conheça duas soluções. Então, sejam y1 de x e y2 de x soluções, mas a gente conhece duas soluções da EDO. Aí a pergunta é a seguinte: qual a condição que essas soluções têm que fazer para eu conseguir achar uma solução desse PVI como eu fiz aqui? Então, vamos ver. Então, seja y de x igual uma constante y1 de x mais uma constante C2 y2 de x, definida no intervalo de validade dessas soluções, certo? Então, procedendo da mesma maneira, né, a gente vai montar aquele sistema, né? Então, olha só, para ser solução, tem que satisfazer essas condições iniciais aqui. Então, ó, a gente vai ter que A tem que ser y de x0. Então, A tem que ser C1 y de x0 mais C2 y2, aqui é y1, y2 de x0. E B tem que ser a condição da derivada. Então, eu derivo isso daqui e aplico o x0. Então, vai ser C1 y1' de x0 mais C2 y2' de x0. Note que esse sistema eu posso escrever ele da seguinte forma. Na forma matricial, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, eu estou procurando C1 e C2, certo? Então, a matriz dos coeficientes é essa daqui. y1 de x0, y2 de x0, y1' de x0, y2' de
x0, C1, C2 igual a AB. Então, se eu chamar essa matriz aqui de A, essa matriz que são as minhas incógnitas de x, e essa matriz aqui de B, eu tenho um sistema na forma AX igual a B. E aí a gente sabe que esse sistema tem uma solução única se somente se esse determinante for diferente de zero. Então, eu vou escrever isso. O sistema tem esse sistema tem solução única se e somente se det de A. Quem é o det de A? Vou escrever explicitamente y1 de x0, y2 de x0, y1 linha de x0, y2 linha de x0 for diferente de zero. Então, se esse determinante for diferente de zero, eu consigo achar as constantes C1 e C2 de que forma? Se esse determinante é diferente de zero, essa matriz é invertível, então x vai ser igual a menos 1b. Aí eu acho C1 e C2, e como a y1 e a y2 são soluções da EDO, uma combinação linear continua sendo solução da EDO, e resolvendo esse sistema, encontrando C1 e C2, eu obtenho as condições iniciais. Então, com esse procedimento, desde que esse determinante aqui seja diferente de zero, eu sempre consigo encontrar uma solução do PVI a partir de duas soluções da EDO. Repetindo, desde que elas satisfaçam essa condição aqui. Então, isso vai motivar a gente a definir o que são soluções fundamentais. Então, vamos ver isso. Então, vamos ver como formalizar isso. Considere o PVI. Então, esse PVI aqui é o PVI que a gente viu, né? Tem a EDO de segunda ordem linear homogênea e duas condições iniciais. Y de x0 é igual a 1A e y' de x0 é igual a B, onde P de x e Q de x são contínuos. Então, a gente sempre vai trabalhar com funções contínuas aqui, porque a gente quer usar o teorema de existência e unicidade de soluções. Então, vamos ver como é que a gente formaliza as coisas. Como V igual ao conjunto das U variando de I em R, que satisfaz essa equação, ou seja, V é o conjunto das soluções dessa EDO, né? Então, como V, esse conjunto, é um espaço vetorial, dizemos que duas funções y1 e y2 pertencentes a V são LD se existem constantes C1 e C2 não simultaneamente nulos, tais que C1 y1 de x mais C2 y2 de x é igual a zero para todo x pertencente a I. Caso contrário, dizemos que as soluções são LI. Então, olha só, aqui a gente está dando uma definição de soluções LD, né? O que são soluções LD dessa EDO? São soluções que, quando eu faço uma combinação linear delas com constante fixada, isso é igual a zero para todo x. Quando eu consigo encontrar essas constantes, aí a gente diz que elas são LD, né? Essas constantes, não todas nulas. Mas a gente já tem um conceito de LD para espaço vetorial. Então, vamos ver como, a partir desse conceito, a gente obtém essa definição aqui. Olha só. Então, se eu tenho y1 e y2 pertencentes a V, que é um espaço vetorial, então, y1 e y2 são LD, então, se V é um espaço vetorial, y1 e y2 são vetores. Qual que é a definição de dois vetores LD em um espaço vetorial V? Então, y1 e y2 são LD quando existem C1 e C2 pertencentes aos reais, não todos nulos, né? Não simultaneamente nulos, né? Tais que C1 y1 mais C2 y2 é igual a zero, certo? Isso que é a definição de LD para espaço vetorial.
Então, dois vetores são LD quando eu consigo uma combinação linear deles, dando zero, onde nem todos os escalares são nulos, certo? Só que aqui tem um detalhe, ó. Essa combinação dando zero, esse zero aqui não é o número zero, não é o escalar zero, é o vetor nulo do espaço vetorial. Quem é o vetor nulo de V? Onde zero pertencente a V é a função nula. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, é a função nula. Isso daqui, os vetores são funções, então isso aqui é uma função. Essa função ser a função nula significa o quê? Né? Com isso, C1, y1 de x mais C2, y2 de x. Então, essa função, se é a função nula, significa que ela aplicada em qualquer x é igual a zero. Então, a condição... Então, CLD significa o que a gente colocou ali, certo? Então, duas funções são LD, quando elas são soluções dessa EDO, e a gente consegue duas constantes não simultaneamente nulas, tal que a combinação linear é zero para todo x pertencente a i. E quando que elas são LI? Elas são LI quando essa combinação aqui, para todo x pertencente a i, só é possível quando C1 e C2 são nulas. Agora, vamos ver uma condição para determinar quando duas soluções são LI ou LD sem usar a definição. Então, olha só, uma condição necessária e suficiente para que duas soluções y1 e y2 pertencentes a V sejam LD é que o Wronskiano, o que é o Wronskiano? Vou definir agora. É denotado por isso aqui, W de y1 e y2 de x, dessas soluções definidos por. Então, o Wronskiano, que é denotado dessa forma, é esse determinante aqui, que é o determinante que a gente obteve lá atrás, né? Então, a primeira linha é a y1 aplicada em x e a y2 aplicada em x, e a segunda linha são as derivadas aplicadas em x, certo? Isso é o Wronskiano de y1 e y2 de x, no ponto x, né? Para cada x você tem um Wronskiano diferente. Para cada y1 e y2 também você tem um Wronskiano diferente. Então, vou começar de novo. Uma condição necessária e suficiente para que duas soluções y1 e y2 pertencentes a V sejam LD é que o Wronskiano dessas soluções, definidos por isso daqui, se anule em algum ponto x0 pertencente a I. Ou seja, W de y1, y2, x0 é igual a zero. Né? Então, olha só. Vê que duas soluções de uma EDO linear de segunda ordem homogênea são LD, basta eu calcular esse determinante, que a gente chama de Wronskiano, e se ele se anular em algum ponto, né? Se ele se anular em algum ponto, então elas são LD. Acabou. Só preciso verificar em um ponto. Vamos mostrar isso. Então, vamos ver a condição necessária. Então, a condição necessária é essa daqui. Eu tenho que y1 e y2 são LD. Se elas são LD, o que significa? Então, se y1 e y2 são LD, então, eu tenho que isso aqui acontece, né? Existem C1, C2 reais, não todos nulos, tais que combinação linear é zero para todo x. Aí, daí, derivando, eu obtenho isso daqui. Certo? Então, se ela é zero, a derivada, aqui é y2, aqui é y2, também é zero. Então, aqui eu tenho um sistema de equações, certo? Posso escrever esse sistema na forma matricial. Com isso, temos o sistema. Escrever na forma matricial esse sistema.
y1 de x, y2 de x, y1 linha de x, y2 linha de x, C1, C2 igual a 0, 0. Aí esse sistema tem uma solução C1, C2 diferente da trivial. Logo, se um sistema homogêneo tem solução diferente da trivial, da álgebra linear, sabemos o quê? Daí, essa matriz tem determinante igual a 0. Daí, quem é essa matriz é o Wronskiano. Wronskiano é igual a 0 e o C1, C2 vale para todo x. Então, essa matriz é igual a 0 para todo x pertencente aí. Então, a gente provou mais do que o necessário, né? A gente provou que, na condição LD, o Wronskiano não é 0 só em um ponto, ele é 0 em todo o intervalo. Agora, vamos ver a condição suficiente. Então, 2, eu sei agora que o Wronskiano, né? Então, se W de y1, y2 de x0, agora eu sei que é 0 para algum x0 pertencente aí. Não sei em todo, né? Para algum x0 pertencente aí. Então, o que eu posso concluir? Então, o sistema y1 de x0, y2 de x0, mesma coisa, né? Esse sistema aqui então, monto o mesmo sistema, tem solução não trivial. Mas o que significa isso? Ou seja, existem C1 e C2 real, não todos nulos, tais que aí essa equação aqui me dá, a primeira linha me dá essa equação, y1 de x0, C1 mais C2, y2 de x0 vai ser igual a 0, e C1, y1 linha de x0 mais C2, y2 linha de x0 é igual a 0. Isso no ponto 0. Então, eu sei que existe. Agora, só que eu quero que isso satisfaça para todo x, né? Para mostrar que é LD. Então, eu vou definir a solução, uma função y dessa forma aqui mesmo. Então, defina y de x, que eu não sei a princípio que isso daqui é 0 para todo x. Então, eu vou definir ela dessa forma. Com essas constantes que eu obtive, mais C2, y2 de x, certo? Para todo x pertencente aí. Então, define ela dessa forma. Agora, eu quero provar que a y é, na verdade, a função nula, né? Com esse C1 e C2 obtido daqui. Então, vamos mostrar que ela é a função nula. Note que y é solução da EDO, certo? Então, é solução da EDO por quê? Porque y1 e y2, aqui é y1, são soluções da EDO. Então, a combinação delas é uma solução da EDO. Vamos colocar aqui, vou chamar isso aqui de P. Do sistema P, vemos que y é solução do PVI, vou escrever o PVI aqui,
do seguinte PVI. PVI. Então, qual é o PVI? É a EDO, porque ela é a solução dessa EDO, e esse daqui é o y no x0, então y de x0 é 0, e o y' de x0 é esse daqui, também é 0. É por isso que eu vou pedir que a P e a Q sejam contínuos, para eu usar agora o teorema de existência e unicidade de soluções. Logo, pela unicidade de solução, unicidade de soluções, né? Então, eu posso aplicar o teorema de existência e unicidade de soluções para esse PVI. Então, logo, como existe e é única, né? Pela unicidade de soluções, como 0 é solução do PVI, PVI vou chamar aqui de P1, PVI P1, temos que essa y, que é a solução do PVI também, a 0 é a solução, pela unicidade, essa y só pode ser a função nula. Mas quem é a y? É essa daqui. Então, C1, y de x mais C2, y2 de x é igual a y de x, que tem que ser a função nula, porque é a única solução daquele PVI. Então, com isso, a gente mostrou que a C1 e C2, existe C1 e C2 não todos nulos, anulando isso daqui, né? Ou seja, elas são LD. Então, o que eu acabei de provar? Eu acabei de provar que, como eu disse, verificar que duas soluções da EDO homogênea são LD é a mesma coisa verificar que o Wronskiano é igual a 0 em algum ponto. E a gente viu que se são LD, na verdade, o Wronskiano vai ter que ser 0 para todo o intervalo I, certo? Aí só observando que a gente usou fortemente o teorema de existência e unicidade de soluções para provar esse resultado e, portanto, isso só vale para quando P e Q são contínuas, certo? Daí, isso motiva a seguinte definição. Duas soluções y, y2, Li dessa EDO são ditas soluções fundamentais, ou seja, toda vez que a gente tiver duas soluções Li da EDO, a gente vai chamar de soluções fundamentais, porque essa é a condição para a gente conseguir, a partir dessas duas, achar uma solução de qualquer PVI. Ou seja, a gente vai conseguir mostrar, na verdade, que quando a gente tem duas soluções fundamentais, a gente consegue exibir uma solução geral da EDO, que é esse teorema aqui. Então, o conjunto das soluções da EDO, essa EDO de segunda ordem, linear homogênea, é um espaço vetorial real de dimensão 2. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que o conjunto V que a gente definiu, ou seja, o conjunto das soluções dessa EDO, além de ser um espaço vetorial real, ele tem dimensão 2, né? Ou seja, eu só preciso de duas soluções para gerar todas as outras, né? E isso, observando, eu não escrevi aqui, mas como eu disse desde o início, a gente está considerando sempre P e Q contínuos. Se não for contínua, não vale esse resultado, não. Então é isso, pessoal. E a demonstração deste teorema nós vamos deixar para a próxima aula.